Olá, equipe! É um prazer estar aqui falando com vocês para a gente construir o nosso conhecimento juntos, né? Ou juntas, em parceria. Isso é muito importante. E nós vamos começar conversando sobre aquilo que é objeto do nosso trabalho pedagógico, né? O pedagógico forte, porque não é qualquer pedagógico, é um pedagógico diferenciado. E para a gente entender um pouquinho essa dinâmica de termos um pedagógico forte, a gente se lembra do que a gente deve fazer, o do saber fazer. Quando a gente estuda alguns autores, alguns teóricos, a gente percebe que um princípio importante, uma prerrogativa de um professor ao precisar dar aulas, né, que é a sua função, é o saber o conteúdo. Então, eu não posso ensinar aquilo que eu não sei. Então, faz parte de qualquer profissão o saber fazer. Então, eu aprendo a fazer de alguma forma. E esses conhecimentos, eles vêm também de uma gama de atribuições que a gente recebe quando a gente entra numa empresa. Então, às vezes, aquela empresa ela exige de uma forma, outra empresa exige de outra forma. Mas a gente tem atribuições específicas da área pedagógica que a gente precisa dominar. E esse domínio vai nos dar segurança para o nosso saber fazer e levar a nossa prática através dos saberes acumulados. Como que funciona isso? Bom, uma vez que eu tenha a administração desses saberes, eu preciso lembrar que eles se acumularão ao longo do tempo e também já foram acumulados por outras pessoas. Por isso, eu preciso me apropriar da experiência de outras pessoas. Pessoas que são para mim referência, pessoas que são na prática do dia a dia, as pessoas que me ajudam, mas não são aquelas que só me apoiam como uma rede de apoio, que é muito importante também, mas são pessoas que agregam valor ao meu trabalho, que dominam essa área e que podem me ajudar a avançar também. Além disso, eu conto com a literatura, eu preciso ler sobre aqueles meus conteúdos, aquele ensino, que eu estou aprendendo, ou que eu vou ensinar, ou que eu vou administrar dentro da minha prática. Então, nesse contexto, eu preciso também me apropriar da experiência da literatura a respeito desse conteúdo que eu vou trabalhar ou vou desenvolver dentro da minha equipe, né? E ter a minha própria experiência, porque isso a gente adquire com o tempo. O saber fazer, ele me leva a criar o meu próprio repertório de experiência. Hoje eu tenho um problema que vai me ajudar lá na frente, que não será mais um problema grande porque eu já resolvi em algum momento, ou eu já tenho um problema que vai ser um precedente para a resolução de problemas maiores no futuro. Então, isso vai me ajudar também dentro da minha prática, dentro do meu saber fazer. E é assim que eu consigo desenvolver a minha liderança dentro do meu trabalho. Então, na minha rotina, eu tenho um saber fazer associado à minha autoridade dentro da minha liderança que eu exerço, né? E essa autoridade, ela vai gerar para a minha equipe o apoio que essa equipe precisa. E como que eu vou desenvolver essa minha autoridade? Eu preciso, no saber fazer, ou no conhecer, eu preciso saber elementos técnicos, porque a minha área é uma área técnica. Por exemplo, eu preciso conhecer sobre legislação, eu preciso conhecer sobre o Conselho Estadual da minha região, né? Então, aqui nós temos na Amazonas e também o estado de Roraima. Então, o Amazonas, né? Dentro do estado do Amazonas, eu tenho o Conselho Estadual de Educação, que rege leis pertinentes a esse território. Assim também acontece com o estado de Roraima. Além disso, eu tenho leis que são as leis nacionais e que envolvem aí não só uma atribuição pontual, né, para hoje, mas que já construiu um histórico. Então, como é o caso da LDB 9394/96. Então, elaborada em 1996, olha quanto tempo essa lei, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, essa lei ela agrega valor importante, um valor legal ao meu trabalho. E dentro da minha liderança, como eu vou exercer minha liderança, eu preciso também conhecer essas leis para eu poder falar, para eu poder ter o domínio do que eu vou falar, né? O que é tão importante dentro desse conhecimento. Isso vai gerar segurança na minha equipe e no desenvolvimento desse trabalho também.
Além disso, dentro do aspecto da liderança, hoje nós podemos estudar um pouco sobre liderança em várias áreas, né? Tanto na graduação como em cursos de extensão ou cursos curtos, né? De duração curta, que a gente pode fazer, pode assistir uma palestra na associação, na escola ou em lives, né? Hoje está tão comum isso. Então a gente pode aprender um pouco sobre liderança. E uma coisa que a gente tem visto muito é a liderança servidora. Essa liderança servidora a gente viu muito na pessoa de Jesus, né? Então, aquele que serviu era o mestre dos mestres, continua sendo esse mestre, o maior mestre, mas além disso, ele foi um grande servo. Ele veio para servir e ele nos deixou esse conhecimento, para que a gente pudesse ter esse modelo, essa referência para desenvolver a nossa habilidade de sermos líderes, mas líderes que servem, líderes servidores. Então, é muito importante. E tem uma atribuição de um líder servidor ou de qualquer líder, né, que precisa desenvolver, aquele que ainda não desenvolveu a habilidade de serviço, mas ele precisa desenvolver também, que é o ouvir, né, a habilidade de ouvir. E já diz aí os versos que a gente gosta muito de compartilhar, né? Que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, que é para poder a gente ouvir mais e falar menos. Mas a gente usa muito a nossa língua e a gente fala mais, muito mais às vezes, do que a gente ouve. Então, é um ponto para a gente exercitar que um bom líder é aquele que procura ouvir as pessoas especialmente ligadas a ela dentro da sua liderança, e também aquele que compartilha. Sabe aquela informação que você adquiriu? Às vezes, tem alguns que querem passar tudo que recebe, de teoria ou de experiência, mas o bom líder, ele sabe exatamente o momento certo de transmitir aquela informação, aquele conhecimento, de compartilhar. E esse compartilhamento também deve ser promovido por esse líder. Então, nós somos líderes que precisamos ser servidores, precisamos ouvir os nossos liderados, né? A nossa equipe, também os nossos superiores, precisamos ouvir de uma forma geral e também precisamos compartilhar a nossa experiência, o que temos aprendido, mas acima de tudo aquilo que deu certo, né? Não só falar, 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 mas compartilhar experiências positivas que deram certo. Isso vai facilitar com que o nosso trabalho seja um trabalho de excelência e melhor ainda, a gente consiga formar novos líderes, que aí sim a gente estará exercendo a nossa liderança com a autoridade correta, na medida certa. E para tudo isso eu não posso exercer uma, uma função na área pedagógica se eu não tenho uma formação que me ajude a ter essa gama de conhecimentos, né? Hoje a formação que nos dá essa possibilidade é, dentro da graduação, a formação inicial, pedagogia. E fora dessa graduação, eu tenho N possibilidades através das pós-graduações, né? Incluindo também os cursos de especialização, mestrado e doutorado, e pós-doutorado, e assim vai. Então, todo tipo de formação no universo lato sensu ou stricto sensu, a gente também vai agregar bastante valor, isso vai ajudar bastante. Então, se eu tenho a minha formação inicial, eu preciso dar continuidade a esse aprendizado através desses cursos que nós podemos usar em favor desse conhecimento, dessa preparação, né? Como seres humanos que somos, precisamos nos manter sempre aprendendo e estudando cada vez mais, ainda mais numa área como a nossa, que é a área de educação, né? Então a gente ensina, mas para ensinar a gente precisa antes saber, né? E essa construção pode ser inclusive colaborativa, construtiva, pode ser em parceria. A gente pode aprender juntos, né? Nos cursos da Universidade Corporativa, por exemplo, esses que a gente participa. Então, importante a gente ter essa noção de que eles não são mais um ponto a ocupar nosso tempo, não. Eles são para nosso crescimento em conhecimento, né? E vai nos ajudar na nossa profissão. A nossa leitura, é importante que a gente tenha horários para nosso estudo, para nossa leitura, conhecendo as leis, inclusive, né, que são pertinentes à nossa área, e também conhecendo sobre relacionamento. Como eu vou ser uma boa líder se eu não me relaciono bem? Então, é importante que eu tenha esse domínio de todas essas habilidades, né, para desenvolver bem a minha função. E, claro, a minha formação inicial, né, que é essa formação que eu tenho
como pedagoga, alguns têm letras, outros têm áreas específicas, então eu posso desenvolver essa minha formação e melhorá-la através dos cursos de pós-graduação, e assim eu posso estar avançando em minha formação individual como ser humano, né, e como bom profissional, né. E agora a gente está vivendo numa época, uma atualidade diferente, né, através da flexibilidade. Nós tínhamos um planejamento, nós tínhamos um bom calendário, nós tínhamos uma boa rotina, mas tudo isso mudou, né. Toda essa mudança veio para nosso desafio, para despertar em nós o espírito de mudança, é verdade, mas foi uma questão que não foi planejada, né? Mesmo assim, nós contamos com a ajuda de bons profissionais, né? O que seriam dos alunos, dos professores, se não fosse, então, os bons profissionais que prepararam, por exemplo, o nosso ambiente virtual de aprendizagem, o ECLES, né? Através das possibilidades diversas, a gente hoje tem uma gama de tarefas que inclui registros diários no ECLES, né, acompanhamento desse docente, o próprio professor precisa inovar gravando vídeos, nós também, né, estamos entrando nesse universo dessas gravações, e isso tudo vai nos ajudar dentro da perspectiva que nós temos de melhorias e também de vencermos essas dificuldades através da superação, superando essas dificuldades, né. E a gente tem uma palavrinha-chave para isso, que é a flexibilidade. Então, se eu tenho um planejamento, esse planejamento estava muito bem elaborado, agora esse planejamento precisa ter flexibilidade, para eu adequar outras questões, né. E a gente tem feito isso diariamente praticamente, mudando recursos, mudando opções de trabalho, formas de estudar. A gente tem aprendido na universidade corporativa sobre a forma de estudar distinta, né, através de recursos, de ferramentas das mídias sociais. Então, tudo isso vem para agregar nosso conhecimento e vai também enriquecer a nossa experiência e que vai nos possibilitar. Mas nós precisamos observar que a gente tem agora um ponto-chave. A gente saiu de algo que a gente já conhecia, entrou no universo desconhecido, mas a gente aprendeu com ele durante o dia a dia, mas a gente ainda tem um futuro incerto. Então, agora a gente precisa discutir um pouquinho sobre fechamento de bimestre, documentos que vão comprovar essa prática de aulas remotas, e todas essas questões a gente precisa discutir num processo de construção, né, um processo colaborativo, onde nós vamos planejar juntas, vamos construir juntas, e a gente vai chegar no denominador comum para o pedagógico forte que nós tanto almejamos aqui na AMAR. Que Deus abençoe você, querida coordenadora, querida orientadora, e estamos nessa parceria para avançarmos cada vez mais, porque a educação adventista vai muito além do ensino. Um abraço.